Boa noite, Guisa. Iniciou. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite, Lourdes. Boa noite. Iniciou já. Vida feliz? A senhora está de lado. Aí, isso, melhorou. Na Vida Feliz, Joana de Ângeles, página 117. Diz assim: reserva um breve espaço de tempo entre os teus deveres para a beleza. Desperta cedo a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a pujança da luz. Caminha por um bosque silenciosamente, aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praia deserta, a reflexionar em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faz mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detente ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abre-te à beleza que há em tudo e adorna-te com ela. Joana de Ângeles. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Obrigado por tudo. Obrigado pelo dia de hoje, pela oportunidade de hoje. Como essa página de abertura nos mostra o nosso estudo de hoje de uma forma tão brilhante, tão bonita e tão poética que só mesmo a Joana de Ângeles poderia nos trazer. Tudo que ela nos fala nessa pequena página é o que nós vemos e ainda não conseguimos, dentro dos nossos conhecimentos atuais, entender. Quando olhamos para o espaço, quando olhamos para a natureza, quando conversamos com um ancião, tudo isso só nos leva a ver que a tua mão está em todos os lugares, Senhor. Agradecemos, Mestre Jesus, e aos nossos amigos espirituais por essa oportunidade de agora. Pedimos por todos aqui do grupo presentes, pedimos por aqueles também que estão ausentes, que por motivos diversos não podem chegar até nós. Pedimos pela Lourdinha, esperamos que ela esteja em franca recuperação. Enfim, Senhor, pedimos também por todos os outros do grupo que também não poderão vir. Que todos recebam tudo isso que nós estamos também recebendo agora, neste momento, onde estiverem em suas casas, seus lares, no trabalho, em condução, onde estiverem, recebam todas essas boas energias que estamos recebendo. Como bons pedidos, Senhor, queremos pedir que tenhamos uma boa noite de estudos, mas queremos também pedir que as suas boas vibrações alcancem nossos vizinhos, nossos amigos, parentes, familiares, alcance a todos, que todos possam se sentir melhores neste momento. Que alcance também os nossos irmãos que estão doentes fisicamente, estão doentes mentalmente, emocionalmente, que estão desempregados, que estão passando por todas as dificuldades e que todas essas dificuldades o Senhor consiga ajudá-los a saná-las e a curá-las o mais rápido possível. E só temos muito a agradecer, Senhor. Agradecer por cada vez que estamos aqui reunidos, aprendendo o seu Santo Evangelho. Que possam também os bons espíritos aqui presentes nos ajudar a melhor interpretar, entender tudo isso que nós vamos ler e estudar hoje. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Que assim seja. Então, uma boa noite para todos. Hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos, né? Isso. Então, o estudo de hoje é o livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1 da parte 3 da Lei Divina ou Natural, Caracteres da Lei Natural, na pergunta 617. Certo. Podemos, então? Por mim, tudo bem. Vamos lá.
Por mim também. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Bom, é uma coisa interessante. A gente mesmo, sem notar, inconscientemente, a gente fica falando as leis divinas, a lei dos homens, a lei da natureza, a lei do periquito, a lei da samambaia, né? A gente começa a criar leis, criação nossa, né? Porque a pergunta é muito interessante, que compreende seu âmbito. É só a lei moral? Essa é a pergunta de Kardec. É só o procedimento moral? É só como nós devemos proceder? Como nós devemos atuar, exemplificar, etc., viver, né? Mas um mínimo de lógica é a página. Eu achei muito interessante essa página que o Jorge leu da Joana. É maravilhosa em relação a leis divinas. Porque a gente olha para o céu, olha para o espaço, vê aquelas espiguinhas, aquelas estrelinhas. Parece que uma é um pouquinho maior. Ah, o planeta Vênus, não é isso? Temos as Três Marias. A gente vai vendo as coisas, né? Se olhar na questão do procedimento moral, essas coisas não estão inclusas. E nós sabemos que ali, né, nós estamos vendo uma pequenina fração do universo, tudo ali foi uma criação de quem? Aí vem os criadores que utilizam o quê? O material que o criador, né, dá a cada um deles, né, para ter as condições de criar, de continuar, da continuidade. Então, onde a gente olhar, aí vamos ver agora, né, eu falei aí, a lei do papagaio, pô, logicamente, o papagaio, né, é o quê? É como é que se fala? Uma inteligência ainda primitiva, né? Inteligência não, uma pré-inteligência, né? Mas que ele está dentro de um contexto que respeita o quê? Mais que a gente, as tais leis divinas. Mas isso não significa que o papagaio é alguém moralizado, é isso? Não. Ele está no momento dele, no lugar dele, mas respeitando mais as leis do que nós. Então, aquela velha história de que o Chico uma vez estava muito triste, por um determinado motivo lá, né? E o Emmanuel surge, né? Como sempre, e fala: Chico, o que está vendo? Está tão triste. Ah, hoje amanheci para baixo, estou me sentindo um verdadeiro verme. E o Emmanuel responde: ó, Chico, o verme sabe o que faz. Tá? Então, se a gente for olhar essa resposta do Emmanuel, por quê? Em relação às leis divinas, o verme sabe o que faz. Porque ele age dentro daquilo que ele aprendeu, né, que cresce com ele, dentro do instinto, e vai embora. Então, a pergunta: boa noite, Consuelo. Somente isso. Boa noite, gente. Boa noite, Consuelo. É somente isso. Onde está, onde se situa, o que alcança as leis divinas. Tudo. Fala, Deus. Eu gostaria de dizer também com relação à página, né, que eu achei bem interessante, quando eu comecei a ler, né, em relação a o que é o que compreende no seu âmbito, quer dizer, no âmbito, em relação, ela fala do meio ambiente, né, se você tem algum problema, etc. e tal, eu vou me basear no livro de Voltaire, Jacó após a passagem. Está dando para ouvir direito aí, dona Lua? Está me ouvindo, dona Lua? Tudo bem. Tá sem som. Tá. Enfim, aí eles levaram ele para onde? Levaram ele para o mar, né? Então a gente adentrando essas questões, é porque nós, devido à nossa vida muito atribulada, aqui do meio ambiente nosso, né? Problema esse, problema aquele, rede social isso, rede social aquilo,
pagamento disso, pagamento daquilo, trabalho, para se resolver, nós ficamos muito o quê? Focados na nossa vida cotidiana. Então, ela fala à noite, né? Olhar as estrelas. A gente não tem esse hábito. Em primeiro lugar, a gente hoje em dia, a gente olha e vê muito pouco. Olhei agora para o alto, eu vejo estrelas, mas muito pouco. Por quê? Devido à claridade, que é imensa. O foco de luz irradia, não permite. Eu acordei certa feita, período, acordei da madrugada, eu olhei, eu fiquei olhando e falei, caramba, poxa, eu vi uma constelação. Que constelação é essa? Olhando aqui para o hemisfério sul, não é nem aqui o Cruzeiro do Sul, que fica mais ou menos aqui na direção do nosso apartamento. A frente, a gente olhar para cima, a gente não enxerga, só que sair lá para fora. Isso na madrugada. Que parece um cruzeiro, é uma cruz, né? 5 estrelas ali marcando a... né? Eu vi uma constelação aquela, olha, próxima não estão, próxima por causa da nossa ilusão de ótica, de visão. Desculpa eu falar isso, tá? E a outra coisa, ela orienta a Joana, né? Porque na pergunta, lá se a gente aprofundar uma e outra, todos nós temos o direito na linha A. Porque ele coloca, ele continua lá, eu não vou ler não, porque eu já li aqui rapidamente. Eu vou falar do Maria Vaz. Tinha na época, acho que era o seu Gilberto, que fazia uma meditação, aí não sei se a Elisa é dessa época, nem o Roberto, eu acho que o Roberto também não era dessa época não, ninguém. Tinha eu tô bem velhinho mesmo, hein? Caramba. Eu era da evangelização dessa época, eu não me lembro. Enfim, fazia um relaxamento. Na época da dona Anaís, o esposo dela, o senhor Eduardo, estava vivo, tinha um senhor que morava ali, ele tinha problema na perna, fazia um relaxamento, né? Com a respiração, meditemos, pensemos na praia, vamos absorver esse ar, na meditação. E esse seu Gilberto tinha alguém, ele era de um centro lá no MEA, junto com o seu Jorge Valério não, o outro Jorge, tem o outro Jorge, eram 3 Jorge, Valério, eu e o outro. Bem, ele sempre, esse seu Gilberto falou assim, olha, é bom sempre a gente fumar pela manhã para a gente respirar, porque isso daí é fluido vital, mas fluido vital como vamos dizer assim, eu vou usar a palavra na íntegra, por falta de palavras, né? Que vai manter até uma boa oxigenação cerebral. Quem não é fumante, né? Vai enriquecer os pulmões, isso vai auxiliar bastante. Coração, cérebro, cérebro, coração. Assim, né? E pés, e vai passando toda essa energia que eu acho que é legal. O Kardec foi muito feliz nessa pergunta aqui, tá? Mas muito feliz mesmo. Só isso, senão a gente vai ficar falando um montão de... Inclusive, o senhor Roberto botou um negócio ainda há pouco também, no grupo de estudo, no Zap, sobre a questão do cara que fala sobre a oração, né? Que ela abastece o cérebro, mexe com o lóbulo pré-frontal. É uma explicação científica lá muito interessante, porque, veja bem, ele mesmo fala, estou falando de matéria, o que eu vejo como médico. Ele não parece ser espírita, aquele médico, não parece. Mas ele está mostrando, né, as leis divinas atuando. Quando nós oramos, ele ficou admirado, que ele foi fazendo experiências, né, uma determinada coisa que ele falava, ou fazia, eu pedia para o paciente ver, né, acusando na ressonância tomográfica, que eu não estou lembrado, né, acusando um fluxo sanguíneo maior. E a prece realmente foi o que ele atingiu o máximo, né, pelo que ele fala. E vai explicando. Vejam é 4 minutos apenas, tá? Lei divina. Agora, se veja bem, se está agindo assim na matéria, né? Imagina no espírito. O espírito é, né, muito mais refinado.
A matéria, no estudo de segunda-feira mesmo, nós falamos sobre a questão, né, do quando está encarnado aguentar os baques, porque essa matéria é muito densa, foi feita para isso mesmo, para aguentar. E quando desencarna é outra história, isso nós comentamos na segunda-feira no estudo de libertação. Então a gente vai vendo que o âmbito, né, tudo, né, tudo, em tudo estão as leis. As leis dos homens, veja bem, de acordo com o nosso evoluir, nós vamos colocar as nossas leis e as nossas criações de acordo com, né, as leis divinas. Vamos, né, quando estivermos numa situação bem melhor, não vamos conhecer outra. Né? Só vim aqui, quem fala isso? Só vim aqui fazer senão a vontade do Pai. Né? Alguém muito famoso que falou isso para a gente, né? O nosso mestre, Jesus, não vim aqui senão fazer a vontade do Pai. Cumprir as leis. Não vim destruir as leis, mas sim fazê-las cumprir. E a gente vai vendo. Ele fala também sobre a questão das nossas leis, né? Quando ele fala, fala que o templo de Jerusalém, quando ele fala, não restará pedra sobre pedra. Ou seja, tudo que é criado pelo homem, um dia não restará pedra sobre pedra. Que a criação eterna é a criação divina. Nós ainda não temos olhos de ver, ouvidos de ouvir, etc, etc, etc. Mas nós estamos caminhando para isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre a pergunta? Elida, seu Roberto, Consuelo, Dona Lourdes. Então, vamos ler a pergunta de novo, Elida. Vamos lá. Pergunta 607. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Vamos lá a resposta? Respondem os espíritos. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, veja bem, olha só o que aqui os espíritos respondem a Kardec. Tudo, todas as leis da natureza. Nós somos parte dela, tanto encarnado como desencarnado. Nós somos um espírito, vamos nos colocar como o espírito, filho de Deus, né? Então, tudo que compreende a natureza, onde nós estamos, os anjos estão, os animais estão, os minerais estão, né? As amebas, tudo, né? Tá nesse âmbito que Kardec pergunta, né? Agora, pois Deus é autor de tudo. Agora ele faz aqui uma distinção muito legal. O sábio estuda as leis da matéria. Fala, João. Então, vamos lá. Há uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, que a gente, às vezes, poxa, quando entra, principalmente, entra para a doutrina espírita, começa a falar em lei divina, lei moral, lei natural, lei não sei o quê, né? A gente começa a se achar anjo, porque temos que nos tornar anjo de imediato. E nós esquecemos dessa palavrinha que está aí. É o sábio, o estudioso. Estuda as leis da matéria. Será que tem algo errado nisso aí? Pergunta 898. Vamos dar uma lidinha rápida nela, Elisa? Tem que ficar muito preso, né? Tá? 898. Vamos falar sobre o sábio, que estuda as leis da matéria. Tá? 898. Hoje eu anotei a cola, Elisa. Só espero que não tenha errado. Pergunta 898. Se da vida corpórea... Só uma coisinha. Hoje um cara perguntou que ele conhece a minha sogra e a sua sogra. Diz, cara, tá muito bem para 96 anos. É lenta, mas se lembra de tudo. Tem uma memória fora de série. Aí ele me fez uma pergunta, eu disse, rapaz, eu esqueci.
Aí ele, pô, tua sogra tá melhor que você, pelo que eu tô vendo, né? Não tá aí. Né? Então, assim, anotando errado. Vamos lá, 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Então, olha só a pergunta de Kardec. Perguntas de Kardec são muito. Né, são sempre bom, é bom a gente estudar a pergunta. Tendo a nossa vida corporal somente uma estada temporária, quer dizer, nós já temos consciência disso. Assim como, né, os sábios, as pessoas não têm idade, todo mundo sabe que chegou aqui, vai ficar um tempo e vai embora. E fala, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação. Bom, muitos de nós, conforme eu falei ainda há pouco, vai se preocupar o quê? Não, vou aprender mais as leis morais e tal. Mas tem muitos de nós que, né, são ateus, né? Isso não significa. A gente tem uma concepção da palavra ateu muito de ruim. Ah, eu sou ateu, não acredito em Deus. Isso significa que o cara é ruim, o cara é maldoso, é cruel? Às vezes não. Às vezes o cara é melhor do que nós. O cara faz o bem, faz isso tudo, por isso que é ateu. Então, Deus é tão bom que permite essa incredulidade dele, né? E sou ateu, mas aí sou um grande estudioso, tá? Estou estudando aí a cura do câncer, estou estudando astronomia em geral, né? Não sei o que, ortomolecular, vai lá, biologia não sei das quantas. Bom, a pergunta é, será que é útil isso? Será útil? E nós nos esforcemos, em vez de deixar aprender a lei moral, a gente cai dentro disso aí? Olha só a importância dessa pergunta, a inteligência é importante. Ela tem muito a ver com a 780. É aquela pergunta famosa que o Kardec pergunta sobre o espírito, né? Porque primeiro o progresso intelectual tem que engendrar o progresso moral, né? Os espíritos respondem, tem que aprender a conhecer as coisas, para saber o que é certo e errado. Como é que eu vou saber que uma coisa está certa ou está errada se eu não conheço? Não aprofunda, né? Quando alguém se acidenta na rua, né, eu mesmo não posso me meter e ir lá tentar ajudar a pessoa. Tem que ir um bombeiro, um enfermeiro, um médico, porque ele pode estar com alguma fratura, alguma coisa, e eu mexendo, termino de matar, né? Porque ele estudou para isso. Eu não. Então, a pergunta é essa, né? É útil que nos esforcemos para adquirir, né, conhecimentos somente materiais? Essa é a pergunta. E aí? Fala, Jorge. No livro Ponto de Contas, eu vi isso hoje. Tem uma página que o Humberto de Campos, eu não me lembro do título, não me lembro do título, eu não gravo, né? Eu leio assim, mas eu procuro pegar a essência. Ele conta que o Kardec, nos seus desprendimentos, caminhado por um espírito, né, que o ajudava nesse desprendimento, ele foi observando, né, e ele perguntou, aquele pessoal que colocou Jesus na cruz, esse pessoal aí, eles não são mais daqui, nessas regiões de dois sofrimentos. E os padres que promoveram, padres, digamos assim, um religioso que promoveram determinadas circunstâncias, situações, parará, 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 também não. Teve mais duas situações. O Kardec acordou e, assim, pá, né, gerou a pergunta 642, que está de acordo com a 780A, né, porque engendrar significa gerar. Então, aí ele coloca, por que tem esse povo que está aí na região de dois sofrimentos? Aí ele não menciona lá. Eu lembrei do Felipe de Bassanuco, Inácio, Filomeno de Miranda, que fundaram o hospital para nós espíritas. E nessas regiões, lamentavelmente, tem muita gente gemendo, que Kardec disse que tinha muita gente gemendo, né?
sofrendo, pedindo socorro. E os espíritos assinalam, esses aí são alguns religiosos, espiritualistas. Ele não focou, não falou, mas está todo mundo no rolo aí, misturado, né? Nós espíritas. Aí, aqui, à medida que você estava falando, eu lembrei, falei assim, esses grandes criminosos, se eles articulam, se os políticos se desvirtuam, se eles têm inteligência para articular e têm o carisma para, assim, na palavra, no discurso, levar muitas pessoas junto com eles, né, aceitando a ideia, pois é, e aí? É essa questão que eu estou entendendo, porque esse pessoal, ó, quando voltar, não num corpo mais, digamos, com uma inteligência, né, que a gente até, assim, é um qualquer, mas do nada as coisas brotam, isso daí é o passado voltando ao presente, né? Passado voltando ao presente, a inteligência mal usada em uma determinada época, o indivíduo começa a gerir, quer dizer, o seu desenvolvimento moral passa a processar-se dali, que ele começa a refletir. Então, alguns que matou muitas pessoas, ele não vai reparar esse passado culposo, ajudando um por um. Um ato digno dele, vai a luta. Desculpa aí, a telefone novamente. É o advogado lá. É o caso do Gregório. O Gregório vai vir, né, de acordo com o Milton, para ajudar né, pagar um pecado por um, digamos assim. Vai ter uma condição de ajudar um grupo enorme, né? Como empresário, né? Porque o Gregório já é uma pessoa, conforme está aqui a pergunta que está aqui, né? É uma pessoa que, mesmo no plano não é encarnado e desencarnado, ele procurou como para ser dirigente, mesmo de um plano trevas, não é qualquer um. Deve ter muita mente lá, muito inteligente. É uma pessoa que, né, se prepara para as coisas, né? Que aprende para. Bom, então a pergunta é essa. Se a gente sabe que o tempo é curto aqui, né, de vida, né, 80, 100 anos, realmente para a gente é muito, mas para o espírito não é nada, né? A gente pode, de repente, cismar de pô, se essa encarnação, eu quero ser um excelente médico, estudar o máximo, medicina, um exemplo, veterinário, quero ser um excelente veterinário, quero ser um excelente engenheiro, né? Advogado, direitos, etc. E essa parte moral, por enquanto, deixa. Essa é a pergunta. Qual a resposta? Olha, alguém quer falar mais? Então vamos lá. Já tem som. Fechou sozinho. Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Bastante isso. Então está aí a questão da pergunta 780. Subirá mais depressa se já estiver né, com a inteligência, vamos usar a palavrinha dilatada, dilatou mais a inteligência, utilizou mais a massa cinzenta, né? Então, né, tem condições, vai ajudar mais, fazer mais coisas, porque já sabe o que vai fazer, já sabe o que tem que tomar, que decisão tomar, né? Sabe onde está o erro, vai consertar, etc. Então vamos lá. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Olha aí. Em uma hora, uma pessoa que já está com a mente bem. Bom, vamos falar sobre o nosso caso aqui. Vamos nos colocar como não é nenhuma inteligência aí. Mas veja bem, nós estamos estudando aqui há quantos anos? 3 vezes por semana, né? Cada um aí deve ver uma palestra, ver uma coisa. Nós, quando já vimos alguma assim, estamos conversando aqui alguns papos nossos,
quem já está enturmado aqui, a gente fala, todo mundo compreende. E toda vez que entrou um novato aqui que não compreendia bem a doutrina espírita, não conseguiu assistir 3 aulas. Porque eu ouvi muito isso. Né? Falando, uma amiga minha, um amigo meu vai assistir aulas com você. Só assistia a primeira e a segunda. Não voltava nunca mais. Não é isso, Elisa? Uhum. Sou Roberta, testemunha, Elisa. Exatamente. Por quê? Porque a gente, dentro disso aqui, nossa mente já está mais. Aí a gente já consegue. Qualquer pontinho, a gente já sabe que tem um I ou um J embaixo. Aí vamos distinguir. Não é isso? Então, quem já está falando isso aqui, né? Quem já aprendeu, não estou falando nós, estou falando qualquer caso, tá? Aprendeu muito em algum assunto, tá? Vai embora. E nisso também, para aprender um assunto, se dilata em vários assuntos. A própria doutrina espírita no Livro dos Médiuns nos fala isso, né? Como o espiritismo, né? Ele abrange uma área enorme da humanidade, abrange, né? Tem que aprender tudo. Está lá no Livro dos Médiuns, o capítulo 3 é do método, né? O Kardec até fala. É uma ciência séria, como qualquer ciência séria, tem que estudar, ter estudada seriamente. Tá? Do método, Kardec está lá, isso no Livro dos Médiuns. Então, essa questão desse conhecimento nos ajuda demais, ajuda todo mundo, todos que se esforçam por conhecer, seja moral, seja espiritual, seja material, focado numa área, que mesmo uma área, qualquer área abrange várias. É uma coisa normal. Será que o homem foi à Lua porque aprendeu somente a pilotar foguete? Não. E as outras situações? Pressão, vácuo, tarará, né? Distância, velocidade, posição dentro da cápsula, que iam se alimentar, tanto detalhe, a roupa que ia usar, tanto detalhe que há, estou dando um exemplo, na viagem espacial. Né? E uma pessoa. Hein? GPS. Né? GPS. O GPS, eu entendi. Quer dizer, é muita coisa. Então, quem aprende isso, logicamente, leva uma vantagem enorme sobre qualquer um de nós, digamos assim, tá? Essa é a grande realidade. É a resposta aqui. A gente precisa, talvez, de anos para aprender determinadas coisas, que essas pessoas já aprenderam, e hoje, em 1 hora, né? E mais à frente, o que eles vão aprender em 1 hora, nós não teríamos condições, que nem eu falei aqui da questão do pessoal que chegava para assistir o estudo e não ficava. Aconteceu demais isso aqui no nosso estudo. Muito, muito, muito mesmo. Tanto que o grupo tem 45 pessoas no grupo, quando a gente abre, está lá, 45 participantes aqui no Skype. E, geralmente tem 6, 5, 8 que assiste depois, 2 ou 3 que assistem depois. Tá? Quando eu comecei, era assim, tinha esse grupo grande aí, 40 e pouco. Nunca teve 40 e pouco, mas tinha sempre 18, tinha umas 15 pessoas participando direto. Teve a época também da pandemia que tinha mais gente que não tinha como sair de casa, né? Aí ficava aqui também tem isso, né? Foi quando a senhora entrou, né? Mas a senhora, veja bem, a senhora ficou no grupo. A senhora hoje tem mais facilidade. Hã? Eu entrei antes de pandemia. Entrei antes de pandemia. Foi quando a gente estava lá no Caminho do Senhor, né? Então, a senhora hoje tem mais facilidade de participar das questões propostas aqui, não é isso? No início foi mais difícil, não foi? Eu gostei de saber que eu vou aprender mais. Não é isso. Mais interessante. Que bom! Que bom que a senhora ficou. Que bom mesmo, né? Nós ficamos felizes também com a senhora aqui. Alguém quer falar? Eu gostaria, tem no capítulo 18, no capítulo 18, é ali mesmo, é aqui mesmo. Diz assim, muito se perderá aquele que muito recebeu. No Evangelho segundo o Espiritismo. Você falou dos 45, né? Não é só aí não, tem muitos outros grupos também, tem grupos aí de frequência
que era 70 pessoas. Hoje está reduzido a 12, 13. Lá pelo Skype também. Então, aqui, no meio aqui da mensagem, ele fala de nós médicos. Pode ser que você quer ter o primeiro parágrafo, o segundo, e tem 12. A gente tem o 10, o 11 e o 12. No item 12, ele fala: os médicos que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. E mais abaixo, ele coloca aos espíritas: muito será pedido, porque muitos vão recebido também, aos que houverem aproveitado, muito mais será dado. Mais acima, dois espíritos ele vai colocar, falando dos cristãos em regra geral, que muitas pessoas leem, mas não param para refletir. E muitos que não leem, que querem que as coisas aconteçam assim. Milagrosamente. Exato. Não é assim. Nada cai do nosso colo. Nada cai. Que venha por merecimento. A gente tem que fazer a nossa parte. Por isso esse caos. E o Júlio César Grande Ribeiro recebeu uma mensagem. Olha como é que vem a inspiração a respeito. Lá no fórum, que esteve lá em Brasília, esteve em Brasília, não sei se não me lembro o ano, lá na FEB. E o Julinho recebeu uma mensagem que era do Kardec. Eu aprendi isso aqui, foi lá no centro, lá no Marco Aurélio, lá no CS. Ele recebeu a mensagem, quando ele viu embaixo assinado, ele pegou, dobrou, escondeu. A Joana deu um toque no Divaldo, que o Divaldo estava lá, ó. Fala aí vou usar esses termos, que é hilariante, né? Fala com o chefe aí, para ler a mensagem que ela procede, né? Então, o Divaldo passou o recado, a Joana disse que você tem que ler essa mensagem aí. O Kardec estava um pouco assim, espíritas brasileiros, ele se referindo, passando a mensagem para nós. Mas lá no meio da mensagem, na íntegra, eu não lembro, né? Chamando a atenção da gente. E muitos de nós brasileiros não conhecemos a doutrina espírita. Ele chama-nos a atenção com relação. E ele fala, né? Tá mesmo, tem que falar isso. Nós não lemos e não estudamos ela. Por isso, o que você citou, 6 de 45. 6 de 45, nós temos 6 aqui de 45 no grupo. Falta 39. Cadê os 39? Mas deixa eles lá, né? Um dia eles vão. Essa palavra Eles vão para algum lugar. Joana e Divaldo. Sou eu não. Bom, vamos terminar de ler a resposta, Elisa. Nem conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso. Porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, veja bem, está aí. Para ser perfeito, tem que saber tudo. Né? Então, vai saber tudo. A gente acha que, não, por exemplo, a gente está vendo lá o Rubio, ele é especialista naquela área, não, mas ele está em 1001 coisas de outras áreas. A gente está vendo lá. E assim nós vamos vendo, né? Os livros espíritos vão nos mostrando. E não estamos falando de tipo os Messias, os Cristos. Vamos imaginar que agora, que a gente no Caminho da Luz, a gente fica. A gente conhece Jesus no livro Caminho da Luz. Tá? No livro Caminho da Luz, ali apresenta, Emmanuel apresenta, ó, esse aqui, tá? É o governador do planeta, é o mestre. Tá lá. Né? Desde o início do Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo. Tá? Era o Verbo. Quem era o Verbo? O Verbo esteve entre nós não o reconhecemos. Então está tudo bem. Aí a gente imagina, Jesus estava aqui nos primeiros segundos do orbe. Quando veio, saiu daquela poeira cósmica, né?
aquela unhadinha, né? E aí vai formar sistema solar, planetas, etc. Então a gente vê que, tá, se chegar a um Messias, quanto ainda falta para a gente aprender. Mas nós vamos aprender. A pergunta 619, eu acho que vai nos mostrar isso. Tá? Então vamos voltar para 617, né? Então aí, gente, para pegar essa questão do sábio que estuda, tá? Sábio, sabe mesmo, entende. A gente quando vê esses grandes filósofos, vê os grandes cientistas, ó, tem esse cara mesmo que está aí, que está fazendo um barulho tremendo, tá? O Elon Musk, é um cara inteligentíssimo. Os pensamentos dele, uns estão a favor, outros contra, é um problema dele. Agora, a parte científica dele é fora de série. Ele é inteligente, né? A gente tem que dar mérito a quem tem. É isso? Agora, se ele acredita em Deus ou não, não sei. Então, hoje, uma notícia, eu não sei se foi ontem, eu ouvi hoje, tá? Foi noticiado para voltar ao culto à Rádio Rio de Janeiro, né? E lá no repórter da rádio. Diz que o governo brasileiro não quer mais aplicar a vacina da polio. E o David, ele lutou, bateu na mesa aqui para poder aplicar. Aí eu acho que até o Sarney liberou para aplicar, né? Eu acho que essa vacina. Agora, no momento, se ele tivesse encarnado, ele abriu o bico novamente. Porque quem pediu a ele para interceder, porque no Brasil tinha muitas crianças com polio, e ninguém era vacinado e para outros não pegarem. Agora vem novamente. O pessoal acha que a Terra é plana. Desculpa, é esse grupo aí, né? Tá Infelizmente, né? Não, a vacina vai continuar sendo aplicada, Jorge, só que em vez de ser gotinha, vai ser injetável. Eu ouvi falar isso, que ela Eu ouvi agora um é estudo, fora do país que veio para cá dizendo que a injetável faria mais efeito por mais tempo e mais rápido do que a gotinha, porque ela atingiria o alvo com mais certeza do que a gota. Então, tudo bem, é isso que está sendo divulgado, constantemente na televisão sobre isso, né? É injetável agora. Eu acabei de falar, eu ouço só a Rádio Rio de Janeiro. Eu só ligo TV para assistir futebol inglês. Né? E eventualmente... Nem o Botafogo você está vendo, rapaz? O Botafogo. Eventualmente. Não dou ibope porque não me satisfaz, não me agrada. Então eu ouvi isso na Rádio Rio de Janeiro. Não estou polemizando nem indo contra. Estou só te falando, porque quem me falou isso foi um rapaz que trabalha na Fiocruz produzindo vacinas. Então foi até no dia que a gente foi conhecer a filhinha dele e ele estava explicando porque não seria mais gotas e passaria a ser injetável, entendeu? É isso aí. Então vamos lá, vamos continuar lá. Bom, o sábio estuda a lei da matéria. São esses cientistas, são os Einstein da vida, etc. E o homem de bem, quando ele coloca o homem de bem aqui, Kardec, a gente volta lá para o Evangelho, volta para a pergunta 918 do Livro dos Espíritos, do Evangelho, tá? Que nos mostra quem é o homem de bem. Não está falando de nós, não, tá? Desculpe se eu ofendi alguém aí, tá? Não está falando de nós. O homem de bem estuda e pratica. Está bem claro que não somos nós? Nós estudamos. Estamos querendo chegar ao homem de bem. Quando a gente praticar, nós seremos homem de bem. Então, os espíritos aqui estão fazendo uma distinção bem legal para a gente prestar atenção. Tá? Se a gente estiver só nessa fase de aprender, nós estamos bem. Está falando aqui. O João sabe estudar a lei da matéria. Pela matéria, nós vamos chegar lá. Prefácio do livro dos domínios da mediunidade. Os sacerdotes, né, os médicos são os sacerdotes. E os laboratórios serão os futuros, né, as futuras, tipo, não me lembro a palavra que ele usa, tipo igreja, né? Eles que vão chegar, através da ciência, eles vão chegar ao espírito.
E quando chegar, acabar voo. A qualquer momento, né, isso vai acontecer. Então, já aconteceu em alguns lugares, mas como não houve uma força, não foi. Quando tem um cientista que fala experiência quase morte. Quem sai do corpo e vai lá e volta no espírito. Não tem outra explicação. É isso? Tem os outros aí que, né, aquele famoso do livro, né? Oh, meu Deus. Aquele do fala Muitas Vidas, Muitos Versos, Brian Weiss. Mas ainda não foram fortes o suficiente para pegar toda a comunidade. Mas um momento, conforme o Emmanuel fala lá, vai acontecer isso. E aí o negócio vai babar para vários lados aí. Né? O negócio o pessoal vai assustar. Não é isso aí? Então, os espíritos estão distinguindo isso para a gente aqui. Nós estamos estudando as duas, graças a Deus, não estamos tão mal ainda não. Estão bem, aliás, estão muito bem. Bom, alguém quer comentar? Vamos para a letra, Elisa. Letra A. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? Bom, essa pergunta me fez lembrar do livro O Obreiros da Vida Eterna, quando aquele senhor católico, eu esqueci o nome dele, desencarna, vai lá para o lar de Fabiana, não é isso? E chega lá, eu quero marcar uma audiência com Deus. Não estou criticando, não. Eu estou pensando no seguinte. Ele foi um grande... Cavalcante, eu acho o nome dele. Um grande beato. Um homem que andou dentro das leis de Deus. Teve vários problemas familiares e agiu com aquilo que ele aprendeu na Igreja Católica. Só que a Igreja Católica não fala sobre essa palavrinha famosa, reencarnação. A Madre Teresa de Calcutá, tá, em determinado momento, perguntaram a ela sobre qual o maior mistério para ela. Ela não era espírita, nem espiritualizada. Ela dentro, logicamente, ela falou a morte. Ela não compreendia a morte. Eu tenho certeza que no momento que ela desencarnou, ela não passou por sufoco nenhum. O trabalho que ela fez, né? Com certeza não passou por problema nenhum. Né? Então, essa questão, dada ao homem aprofundar umas e outras, não dá. Não dá. Porque em uma encarnação, esses 70, 80, 100 anos que a gente passa aqui, não dá. Nós estamos vendo que hoje a internet está nos deixando confusos e meio maluco. Porque a quantidade de informação que chega o tempo todo para a gente é muito grande. Nós vamos ter que reencarnar somente para aprender a lidar com isso, tá? Com essa quantidade de informação. Não é aprender, não. A próxima reencarnação vai ser para lidar com essa confusão toda, que para a gente está meio... Não é isso? Eu estou falando besteira? Eu acho que não, né? É isso aí mesmo, tem razão, é isso mesmo. Né? O que tem de babuzeira nessa internet é um negócio sério. Então, para a gente saber tirar o certo, né? Leia tudo, retende o bem, olha aí. Então, o que acontece? Em uma vida, a gente vai com o Kardec está perguntado aqui. Não me falou, não ouvi, mas falar. Dada é ao homem aprofundar umas e outras, ou seja, aprender as leis da matéria e as leis morais, uma só vida, digamos assim. É mais ou menos isso que ele está perguntando. E vamos ver a resposta. Alguém quer comentar a pergunta dele aí? Então vamos para a resposta, Lisa. Mas uma única existência não lhe basta para isso. Exatamente. Hoje eu vou aprender isso, amanhã aquilo, mas, ou seja, se hoje é uma existência, outra. Agora, quando estiver já alto o meu acúmulo de aprendizado, né, né? Logicamente, eu terei mais facilidade e, digamos assim, em menor tempo, conforme fala a pergunta 985, né? Falou lá, né? Em 1 hora, poderá aprender muito mais que os normais em anos. Está lá na resposta, está aí. Então, de acordo com as existências,
Se a gente se interessar em aprender, seja hora moral, hora física, os dois, aí sim, nós vamos conseguir nos aprofundar em tudo. E seremos, né, tanto os sábios como os homens de bem. E no final vamos acabar somente como homens de bem. Dentro do conhecimento aqui dentro do planeta Terra, que nós estamos falando. Nós não podemos falar nada, não, lá para cima não sabemos. Temos muita noção, não. Alguém quer falar? Fran, eu queria te perguntar sobre, você falou sobre a Madre Teresa de Calcutá, né? Que o maior mistério para ela seria a morte, né? Uhum. E sobre esse beato que queria uma audiência com Deus. Audiência. Quer uma também? Eu arrumo. Se você arrumar, eu já fico feliz com o Chico, tá? Não precisa me chegar tanto. Eu já fico feliz com o Chico. Uhum. Aí você fica imaginando assim, mesmo sendo da Igreja Católica, a evolução espiritual de um e a evolução espiritual de outro. Né? Você mesmo falou, Madre Teresa de Calcutá passou pela morte, beleza, né? Para ela foi beleza. Já foi daqui direto lá para um bom ótimo lugar, né? Não passou para o seio de Abraão. Nenhuma. Seio de Abraão, conforme a parábola. Exatamente, já foi lá pro colinho de Deus. Mas os outros, mesmo seguindo religião e não aplicando o amor que Jesus manda, né? A gentileza, a cordialidade, o bem com o outro, que foi isso tudo que Madre Teresa fez, você não consegue ter essa evolução espiritual. Você pode ser até, né, dentro de qualquer religião, o borogodó, mas se você não tem esse carinho, né, essa gentileza, essa empatia com o outro, né, esse cuidado com o outro que Madre Teresa tinha, eu acho que isso é a evolução e a missão dela, né, que seria muito mais fácil também se ela viesse na Igreja Católica, se ela viesse de um terreiro de Umbanda, né? Então essa missão fica muito mais indiferente para ela. Mas não, o que eu estou te falando, fica mais fácil de ela conseguir ajuda, né? Ela sendo da Igreja Católica. É isso que eu estou falando para você. Mas a evolução espiritual dela é muito maior que qualquer padre ou ser bispo de qualquer igreja aí. Não importa, eu acho que não importa a religião, né? Não. Dentro da escala da religião não está importando. O que está importando é a evolução espiritual, que Madre Teresa de Calcutá já tinha. Ela não evoluiu aqui, né? Ela já tinha. Eu acredito que isso era uma missão, né? Cuidar dos doentes, cuidar dos pobres, né? Essa foi a missão dela. Dizem que ela era a Maria, né, de Magdala, na reencarnada, dizem, né? Pois não, né? Então, o assunto é esse. Eu botei os dois exemplos, mas não é a questão da evolução espiritual de um e de outro. É a questão do saber. Que ela, como veio na religião que não fala sobre reencarnação, e talvez naquela época, como não tem toda essa... Né, não temos na televisão aberta, igual... Né, naquela época dela, a televisão estava começando, era mais o rádio, etc. Ela não recebeu muitas informações igual nós estamos recebendo hoje. Quer dizer, ela havia um mistério porque, né, que ela não sabia. Você não acha que quando ela desencarnou, esse véu se desfaz na mesma hora? Sim, na mesma hora. Na mesma hora, né? Para ela, sim, mas para o Cavalcante, reencarnação para ela, não estou falando durante a vida. Estou falando depois. Mas o que eu falo aqui, quando ela desencarnou, em um segundo ela estava melhor que a gente. Em um segundo, ou menos. É o que nós falamos aqui. Né? Por ela, que já é um espírito... Nessa encarnação, ela não teve explicação, não teve nem tempo de pensar em morte. Ela pensava naqueles que estavam morrendo o tempo todo, ajudar eles a ter uma morte digna. Não foi essa a missão dela lá na Índia? Né? Ela não estava preocupado assim, o cara que estava com a dor de dente, a dor no dedo, não. A preocupação dela, infelizmente, era com aquele que estava desencarnando mesmo.
os párias que estavam largados, abandonados, jogados dentro de caixote de lixo, de lata de lixo, que estavam jogados na rua morrendo. Essa era a preocupação dela. Ela queria dar uma morte digna, digamos assim, né? Aí, quer dizer, e ela cumpriu a missão dela com toda certeza. Agora, o Cavalcante não, era um cara que estava bem encaminhado dentro da Igreja Católica, muito bem encaminhado. Agora, a falta de informação que levou ele a querer uma audiência com Deus. E se você quiser, eu vou conseguir para você, fique tranquilo, tá? Já que você está com essa bola toda. A dona Lúcia, ela quer falar, mas está tá sem som, dona Lúcia. Está sem som. Fala agora. Abriu. A Teresa recolhia aqueles doentes que eram largados na rua para morrer sem assistência nenhuma. Então, ela dava era o conforto da companhia e saber que ele ia morrer acompanhado de alguém. Sim. E alguns eu lembrava, né, que era uma questão só de um tratamento, de alimentação adequada, mas pelo menos os que morriam, não morriam se sentiam abandonados, né? Eles tinham esse amparo. Nossa, o trabalho dela foi missão, na minha opinião, foi missão mesmo. Missão fora de série, né? Ela Fora de realmente... série. E uma pessoa que tem uma capacidade pulmonar bem reduzida. A vida, o filme da vida dela, aquele filme é maravilhoso, né? Eu tenho várias passagens que eu me lembro, que não vamos falar aqui, mas o filme é maravilhoso. A gente vê que é um espírito realmente evoluído, né? Em vários aspectos que aparecem lá no filme, até no desperdício da água. Até nesse lance aí. Mas deixa pra lá. Bom, Elisa, tem ainda o comentário de Kardec, né? Eu tenho que entrar no outro live agora. Tá certo. Tá jóia, dona. Obrigado aí pela presença, tá? Tchau, dona Lourdes. Bye. Boa noite, Lourdes. Temos 3 minutos só. Então vamos embora ali, rápido. Se não der para ler, continua nessa semana que vem aqui. Efetivamente, Vamos lá. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que de precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. O exemplo que ele dá é bem legal, do Cavalcante com a Madre Teresa, exemplo aí, né? De certa forma, né? Não vamos falar que o Cavalcante era um selvagem, mas era um pouquinho além do selvagem. Aí a Madre Teresa não seria uma pessoa, um espírito civilizado, seria um espírito evoluído. Tá? Isso aí. Para chegar do Cavalcante à Madre Teresa, tem uma caminhada enorme, assim como nós temos também. O Kardec está colocando aqui. Vamos lá. Oi? Era o Fábio, Adelaide Câmara, Albina essa que era católica, que era evangélica, que queria ver o carro, é isso que você falou. O Cavalcante, que era o mais problemático, que era o doentinho, que foi até sedar lá para o médico, aí praticaram a eutanásia, né? Que o padre queria arrastar ele, né? Dava dor de cabeça. Vamos lá, Lita. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Pessoal, entre as leis divinas, está falando das leis físicas. Tá? Esse é o Kardec. Vamos lá. As outras são as morais. As outras leis dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Os 10 mandamentos estão aqui, tá? Isso aqui que ele acabou de falar. As relações de Deus, com o homem com Deus, a Deus, o homem com o homem, tá? Os seus semelhantes, as regras de vida de corpo, bem como vida de alma. São as leis morais.
São os 10 mandamentos de Moisés, que Kardec vai dividir para a gente, tá? Na pergunta 648, como a lei de amor, lei de adoração, lei de trabalho, destruição, conservação, igualdade, tá? Estão lá as 10 leis. No finalzinho, a lei de justiça, amor e caridade. Tá? É isso que Kardec já está expondo aqui para a gente. Né? A pitadinha do Kardec para a gente, daqui a pouco, no 648, ler isso. Tá? É isso aí. Tem muito a ver com os 10 mandamentos que ele falou aqui, com ele mesmo, né, dividindo as leis. Pergunta do Espírito, pode dividir. E os Espíritos vão falar isso, é a mesma coisa que o Decálogo. Mas se você prefere assim, vambora. Vambora assim. Bom, deu tempo, né, Elisa? Sim. Deu tempo. Ainda bem. Tá? Eu vou... Deixa eu ver aqui.